A última palavra neste domingo, estamos discutindo aqui o Campeonato Brasileiro, vamos falar também da Libertadores da América, afinal de contas é esta semana, hein? Semifinais, jogos de ida na terça-feira, Monumental de Núñez, River Plate e Grêmio, e na quarta, La Bombonera, Boca Juniors e Palmeiras. Já. Mais pra frente a gente fala da Libertadores da América. Agora, a equipe do Corinthians, o risco de rebaixamento, viajou e ficou no empate. Vamos acompanhar aí os gols de Vitória e Corinthians. 2-2, o empate. Os gols da partida: Rainer, Jadson, Roger e Neilton. Esse é o gol do Rainer, né? Isso. É, fora da área. Golaço do Jadson. O Jadson apareceu bem, jogando na posição dele, né? Foi um 4-1, Douglas pela meia direita, o Jadson pela meia esquerda e o Romero de centroavante. Aliás, perdão, o Emerson de centroavante, o Emerson Sheik. O Romero pelo lado esquerdo. Olha que golaço do Jadson. O Corinthians tem hoje um ponto a menos do que tinha na 30ª rodada de 2007, ano do rebaixamento. Quando caiu. Hoje tem um a menos. Um ponto a menos. Só que ele é 12º colocado e naquela altura era 17º. Faz muita diferença isso. E naquele campeonato caiu com quantos pontos? Caiu com 44. Porque a impressão hoje, como a zona de rebaixamento está abrindo com 31 e o Corinthians abria a zona de rebaixamento com 37 daquela vez, a impressão é que vai cair com menos pontos, né? Então, eu acho que o Corinthians não vai cair. Não me parece que vai correr esse risco até o final. Mas ele tem um ponto a menos do que tinha em 2007. Aí foi, quantos minutos? 47? 47 mas o do Roger também foi aos 46. O Roger foi 45 minutos 45, depois dos acréscimos, né? Aí o gol de empate 2-2. Complica o time do Corinthians. A gente vem discutindo isso toda semana e a equipe do Vitória esperava pela vitória, né? Claro. O Simon, a arbitragem foi tudo tranquilo aí nesse jogo ou não? Foi bem, teve um gol bem anulado do Ralf, que a bola é levantada e o Henrique estava impedido. O Rafael Trombetta, o assistente, marcou e o árbitro Rafael Trace confirmou. O mais foi tranquilo. Essa bola aí, é o Henrique que está impedido. O Ralf até pega de perna esquerda, de voleio, bonito gol. Mas quando é lançada a bola, o Henrique que vai cabecear, dá o passe, ele está à frente do penúltimo defensor, gol bem anulado. Brincadeira o Henrique também entrar impedido, hein? O Ralf demora para fazer um gol. E quando faz um golaço desse, que golaço do Ralf! Golaço. Olha! O time do Corinthians tem agora o Bahia pela frente, né? Na arena do Corinthians, em Itaquera, na próxima rodada. Mais um rodada confronto, né? Direto. Como foi contra o Vitória. E depois o Botafogo. Também confronto. Tudo confronto direto. A situação do Botafogo é que é mais complicada. O Botafogo conseguiu perder o jogo pro Bahia em casa, com gol irregular. Mas o Botafogo tem dois. Agora tem depois o Corinthians e depois o Flamengo. A tabela do Botafogo é muito difícil. O Corinthians tem essa vantagem em tese, em teoria. Não pode perder pontos nesse confronto direto. Mas ele tem Bahia em casa e Botafogo fora. Ele tem que fazer 4 pontos. Jair mudou alguma coisa para essa partida? Porque Copa do Brasil acabou. Já não se discute mais Copa do Brasil. Agora é concentração total no Campeonato Brasileiro. Jair mudou alguma coisa? Tem alguma novidade? Surpresa? Ele começou com o Pedrinho, né? Desde o início, pelo lado direito, jogando o Romero para o lado esquerdo. E o Emerson Sheik como o homem de referência. O Jadson vindo por trás como meia. Né? Essa escalação eu até esperava que fosse essa na decisão da Copa do Brasil. Ele surpreendeu quando botou o Jonathan, né? Eu gosto dessa formação. Mas assim, não gostei do jogo. O jogo em si não foi um jogo bom. O do segundo tempo até piorou. Tava muita chuva também lá em Salvador. Então ficou aquele jogo meio amarrado, meio travado. Ele ficou emocionante, foi no final. Quando o Roger entra, mais um atacante de referência, e tomou um cartão que ficou suspenso, não joga contra o Bahia, o Roger, faz o gol. E tudo encaminhava para o Corinthians ter uma vitória, voltar uma tranquilidade, uma paz, para jogar o jogo em casa. Quando o Neilton, que também entrou, há 10 jogos não fazia gol o Neilton, e aí toma um gol no finalzinho. Você vê o semblante do Jair e o jeito que ele se movimentou depois de tomar esse gol no final, assim,
realmente a insatisfação total, porque você consegue fazer um gol no finalzinho e toma o gol de empate, fica uma sensação até de derrota. E aí vem uma pressão pro jogo contra o Bahia em casa. Mas se a derrota acontecesse, o Vitória, que está na zona de rebaixamento, passaria o Corinthians. Então tá muito apertado. Eu digo que o Corinthians estava vencendo, né? Não, sim, eu sei, eu entendi o que você disse. Eu vi a reação do Jair. O que eu acho é que, assim, tudo bem que teve a Copa do Brasil, alguns jogadores não podiam jogar, mas precisa ter um time certo, uma escalação, sabe? Precisa ter um conjunto, um coletivo. Uma hora é o Jonathan, outra hora é o Emerson. Ele voltou o Douglas também, né? Voltou o Douglas pro meio. O Douglas jogou com o Ralf. Pedrinho, ele colocou o Pedrinho e tirou o Jonatas. E aí jogou sem o centroavante, quer dizer, jogou com o Emerson. Então ele fez Pedrinho, Douglas, Jadson, Romero, Emerson na frente. Era pra jogar o Roger. Claro que era. O Roger não pôde jogar na Copa do Brasil, ok, tudo bem. Um erro aí de você contratar um cara que já jogou a sua né, virou a sua competição mais importante, né, que foi até a final. Mas não adianta você ter jogador de extrema habilidade do lado, jogador com boa técnica, e ele vai servir quem? Ele vai servir quem? É mais ou menos isso que está acontecendo com o Corinthians, né? O Vitória, por sua vez, desperdiça uma boa oportunidade em casa de time que está lutando contra o rebaixamento tem que ganhar os jogos em casa. E se ganha hoje, colocaria o Corinthians numa situação bem difícil, bem complicada. Agora, o fato de jogar em casa, né? Apesar do Bahia ter vencido o Botafogo, jogar em casa e diante da sua torcida, aí faz 3 pontos, vai a 39, vai dar uma tranquilidade. O Mano Menezes deixou claro na entrevista coletiva depois da vitória sobre a Chapecoense que ele vai jogar com o time reserva contra o Ceará, o jogo atrasado que vai acontecer na quarta-feira. O Mano Menezes. Tô dizendo isso por quê? Porque se o Ceará fizer ponto contra o Cruzeiro em Belo Horizonte na quarta-feira, a diferença do Corinthians pro rebaixamento, que hoje é de 5 pontos, cai para 4. E se o Ceará ganhar o jogo do Cruzeiro, a diferença que hoje é de 5 pontos cai para 3. Tem muito time e isso vale para o Vitória. Né? Se o Ceará soma ponto ganha o do Cruzeiro, o Vitória entra no rebaixamento. Então, esse jogo de quarta-feira, que é um jogo atrasado, claro que na quarta-feira toda a atenção está voltada para Libertadores, para Palmeiras e Boca Juniors. Eu nem sabia que tinha esse jogo. Tem Cruzeiro e Ceará na quarta-feira. E isso pode mudar um pouco o aperto ali. O aperto ali em relação a quem está brigando perto do rebaixamento. Você sabe que eu tive essa semana uma curiosidade de ver na última rodada do Campeonato Brasileiro, e vou colocar isso para todos vocês falarem a respeito. Já que a discussão aqui é o time do Corinthians, o risco que corre de rebaixamento nesse ano no Campeonato Brasileiro, eu tive o cuidado de pegar a classificação não, as rodadas do Campeonato Brasileiro e ver quais são os adversários de Palmeiras na última rodada, que é o Vitória. É isso, São Paulo e Santos, que são as 4 equipes de São Paulo. E é em função disso que eu faço a pergunta. A rivalidade dos times da cidade, do estado de São Paulo, é grande o suficiente para querer empurrar o Corinthians para a Série B? Isso tem sentido ou não? A gente tinha que ter passado dessa fase. Então. Porque 2009 foi aquele ano, a gente discutia até hoje o pênalti que o Felipe não foi na bola. O Filipão e o Tite não se falam até hoje por causa do episódio de Palmeiras e Fluminense, que o Tite jura que o Palmeiras entregou o jogo pro Fluminense. Eu acho que não. Acho que não. Barueri? Em Barueri. Você jura que sim? Porque fica aquela coisa. Eu estava lá. Não, a torcida ficava gritando. Ficava gritando pra entregar. Foi o Luan que fez um golaço, não foi o Luan? Foi o Dinei. Dinei. Palmeiras. Verdade, Dinei. Fez um gol antológico lá do meio da rua, da lateral do campo. E depois daquilo ali, a torcida do Palmeiras pedia insistentemente para entregar. A CBF parou com isso, né? Colocando os clássicos na última rodada. Né? Nos anos seguintes, mas já não é mais assim. Mas eu acho que não, Sabe quais são os jogos? Eu peguei aqui novamente. É Palmeiras e Vitória,
que hoje briga para escapar da zona de rebaixamento. Na última rodada, pode estar valendo muito esse jogo para a equipe do Vitória e, claro, Palmeiras também. O Santos pega o Sport na última rodada, é outra equipe brigando para sair da zona do rebaixamento. E o São Paulo enfrenta a Chapecoense em Chapecó. É outra equipe brigando. Então tá embolado ali com o Sport, com o Chapecoense, com o Vitória, o próprio Corinthians. Eu não acredito assim que que os profissionais envolvidos, eu não acredito que os jogadores, o treinador vai falar assim, entrega. Não acredito. Agora, o que pode acontecer é que nessa última rodada, vamos dizer, o Palmeiras já é campeão brasileiro. O São Paulo, vamos dizer que já está classificado para a Libertadores. O Santos conseguiu a sua vaga para a Libertadores. O jogo não tem mais importância em termos de pontuação para essas equipes que já alcançaram seus objetivos. Por um planejamento para o próximo ano, aí eu tô me colocando como treinador ou gerente de futebol, que eu fazia isso. O meu time já está classificado, já alcançou o objetivo. Eu já vou dar férias para esses jogadores, mesmo porque o ano que vem, com problema de Copa América, o tempo de pré-temporada vai ser curto. Então, o que pode acontecer é das equipes já liberarem a maioria de seus jogadores, e usar um time C, não é nem B. C de Copas? Não. Mas caso, assim, não. Não acredito que seja para, vamos botar esse time para perder, para prejudicar. Não acredito. Muita gente não vai acreditar nisso. Fez só pra... Mas eu acredito no planejamento, se essas equipes já alcançarem seus objetivos. O que está chamando a atenção pro Preto aqui é que na penúltima rodada tem Palmeiras, tem Vasco e Palmeiras. O Vasco pode estar brigando para não cair. E aí, nesse caso, o Vasco precisa do resultado. Mas se o Vasco estiver livre do rebaixamento e o Palmeiras disputando o título com o Flamengo, a gente pode ter uma situação parecida com aquela de 2009. Espero que não aconteça. Espero que não aconteça. Acho que é precoce dizer isso também, até porque o Vasco está brigando para não cair e o Palmeiras está brigando pelo título. Quando a CBF fez aquilo que o Edmundo lembrou agora, de marcar para as duas últimas rodadas dos clássicos regionais, eu era contra. Mas o fato é que deu muito certo. Porque a gente evitou esse tipo de conversa que a gente começou a ter aqui. Eu acho que tudo pode acontecer. A rivalidade, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, assim, o torcedor aqui, ele é passional. Ele torce pro time dele, mas ele torce mais contra o outro. Não é? De um modo geral. Então, assim, e tá na cabeça do torcedor... ele não quer só que o time dele seja campeão, não. Ele quer que o adversário caia. Um grande rival, ou que tenha um ano ruim. Eu não acho que isso vá acontecer, porque tem muita coisa envolvida. Hoje, 6 ou 7 times podem ir à Libertadores. 4 vão cair. Então eu tô falando desse cenário, porque são 11 equipes. Quem cair ano que vem perde cota de televisão. Exatamente. 11 equipes envolvidas diretamente para algum objetivo importante. E tem essa questão. Ano que vem, não tem mais aquela moleza de você ir com o mesmo orçamento para a Série B. Que aí os grandes voltam com facilidade. O ano que vem, a receita vai quase que zerar, quase que ser muito pequena. E aí a dificuldade para voltar vai ser maior. Então eu não acredito... Hoje eu não acredito, mas pode acontecer ali na frente de, sei lá, o Palmeiras campeão eu acredito que vai acontecer mais do que o Tiozinho está dizendo. Vamos supor o Palmeiras campeão com 2 rodadas de antecedência e campeão da Libertadores. Vai ter que disputar o Mundial. Ele vai vir aqui com um expressinho para jogar com o Vasco. Contra o Vasco. E aí não é para ajudar o Vasco e prejudicar o Corinthians. É para ele se autoajudar, para ele estar mais tranquilo para trabalhar. Estou fazendo uma alusão aqui. Não acredito que isso vá acontecer. Eu acho que esse campeonato vai até o fim, até a última rodada, a disputa do título. E antes da gente ouvir o Jair Ventura, Carlos Eugênio Simon, e você, o que pensa disso, dessa última rodada do Campeonato Brasileiro? Não, acho que isso pode acontecer sim. E lá no Sul não é muito latente. O sujeito é
gremista e depois torce pro Inter. É anti-colorado e aí torce pro Grêmio. Isso aí é muito latente lá. E aconteceu o episódio de 2009 do Grêmio com o Flamengo aqui, que deu muita repercussão, o Grêmio saiu ganhando, aí pressão em cima dos jogadores, enfim, claro que pode acontecer, em virtude dessa rivalidade. Até nos outros centros, no Rio e São Paulo, até se pulveriza um pouco, porque são 4 equipes, né? Mas no Sul e principalmente em Minas Gerais são só duas em destaque, é claro. Então eu acho que pode acontecer. Eu particularmente sou contra esse campeonato de pontos corridos, eu acho que tem jogos aí arrastados, sonolentos, enfim, porque até em virtude disso aí, a questão da logística, do dinheiro, de tudo isso. Então não é meritocracia. Eu acho que no mata-mata fica mais emocionante. Casa cheia, nós vemos um estádio hoje mesmo no Rio do Santos. Pô, olha o jogão que era Fluminense e Atlético Mineiro. O que tinha lá de público? Mas só para um detalhe, deixar claro. Esse tipo de situação pode também acontecer em torneio de mata-mata.